Glória ao nome do nosso Deus, aleluia. A igreja tem esta função, irmãos, a adoração ao nome do nosso Deus. E é exatamente essa temática que a gente tem trabalhado. Nós nos propusemos nos últimos cultos, sempre num culto de celebração, eu vou fazer questão de pregar aqui uma série de mensagens chamada de Igreja Raiz. Essa é a segunda mensagem. Uma igreja raiz. Eu disse aqui no último culto que preguei semana passada, ela é uma igreja empoderada pelo Espírito Santo. É uma verdade. Eu apresentei a exposição do texto de Atos, do capítulo 2, do verso 1 ao 16. Nesta noite, a minha intenção é dizer que uma igreja raiz, ela também é uma igreja que expõe as Escrituras. E de onde você tirou, pastor, essa ideia de igreja raiz? Eu quero me voltar aqui ao texto de Atos, quero ler 2 versículos apenas, nós já lemos alguns versículos no início do culto, e na sequência eu quero explicar um pouco desse contexto para você que está ouvindo essa mensagem nesta noite. Você pode manter a sua Bíblia aberta, nós vamos fazer uma mensagem expositiva, até porque eu não vou falar sobre exposição, que uma igreja raiz é uma igreja que expõe a Escritura, sem expor a Escritura nesta noite. Então essa é a minha intenção. Então Atos capítulo 2, o verso 1 diz assim, a primeira parte, a parte A do versículo. No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. Uma igreja que se reúne, louvado seja o nome do Senhor. E aí eu quero convidar você a pular lá para o versículo 41 de Atos 2, que diz que os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Amém? A minha proposta nessa série de mensagens é olhar para a igreja. Porque igreja é o que não falta, graças a Deus. Isso não é um problema. Isso não é um problema. Quanto mais igreja, desde que elas sejam fiéis ao Evangelho, desde que elas sejam cristocêntricas, desde que elas tenham um apego à Escritura como um referencial, como um manual de fé e prática, não há problema. Mas a gente precisa compreender qual é esta finalidade da igreja. Por que Deus instituiu a igreja? É para lhe ocupar num domingo pela manhã, num domingo à noite? É porque você talvez não tenha um programa, as pessoas do mundo saem para uma atividade carnavalesca, por exemplo. As pessoas que não servem a Jesus têm um seu clube social, têm a reunião de domingo à noite. E os crentes têm a igreja. Então a gente se reúne como um clube, esta é a finalidade da igreja? De modo nenhum. Mas antes de entrar nessas finalidades especificamente, eu cheguei a dizer para os irmãos no culto passado que surgiu na internet um linguajar que é muito comum, que era a gente falar sobre raiz e Nutella. Acho que todo mundo já ouviu isso aqui algum dia na vida, né? Algum momento, fulano é raiz, não, esses daqui são Nutellas. E basicamente esse contexto se popularizou na internet, né? Que hoje ocupa boa parte do tempo das pessoas. Então, o que é uma igreja raiz? A proposta desses termos, raiz e Nutella, eles têm a seguinte ideia associada a eles. Algo raiz é algo original, sem influência externa, que mantém a sua essência. Prova disso é quem não lembra a época do metiolate ardia. Né? Tem alguém aqui dessa época? Eu sou dessa época que o metiolate ardia. Então a gente tinha mais medo do metiolate do que da surra da mãe por ter caído, ter se machucado naquele processo. Então era até um momento em que a mãe aproveitava. Né? Não vou nem bater, só passar o metiolate que já é pior do que uma surra, né? E aí hoje eu descobri, né? Hoje não, há tempos, né? Que o metiolate não arde mais. Eu achei, rapaz, na minha época, ardia na hora que chega a vez de passar nos meninos, não sente um ardor de nada, né? Eu nem sei se ainda se vende ainda o metiolate, mas eu sei que era algo que era torturador, né? Não tinha um que colocasse, já não fosse soprando para tentar amenizar ali aquele momento de ardor, né? E algo Nutella seria o quê? Seria algo mais refinado, estilizado, gourmetizado. Achei essa palavra fantástica, vou ter que usar na igreja esse aspecto. Né? Vocês sabem que eu gosto de usar a palavra bonita. Né? Então, perdeu a essência original. Mas no meu discurso inicial eu disse que nós não queremos uma igreja Nutella. Nós queremos uma igreja raiz. E nós queremos isso porque tem um movimento de retorno no cinema, no esporte, na moda de modo geral, na música, um retorno àquilo que é mais tradicional, aquilo que é mais vintage, seria a expressão que o povo tem usado, né? Aquilo que dá um aspecto de conservador. Prova disso, eu até argumentei no culto anterior, que no cinema, por exemplo, você tem visto muitas sequências de filmes que fizeram sucesso no passado,
O pessoal disse, essa fórmula é boa, vamos fazer. 20, 30 anos depois, tem sido feita uma reprise de um determinado filme. Não só uma reprise, um remake, mas a continuação desses filmes, porque foram aprovados e tem esse desejo de retorno a isso tudo. E na igreja, a gente precisa entender isso no que se aplica à igreja. Ah, pastor, você quer uma igreja raiz, uma igreja à moda antiga? Sim. Não pelos usos e costumes, que é a primeira coisa que a pessoa pensa, vamos voltar aos usos e costumes. Eu acho que não é esse o ponto. Meu ponto e da minha argumentação aqui, segundo a pregação que fiz no culto passado, e repito hoje, nesta parte introdutória da mensagem, é que o meu desejo é que nós sejamos uma igreja à moda antiga, não para transformar usos e costumes em doutrina, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas que nós sejamos aqueles apegados à Escritura. Nós precisamos ser uma igreja à moda antiga que ama a palavra de Deus. E não só ama para postar nos status algum versículo, que é maravilhoso. Você já está fazendo um grande sucesso se você postar. Mas eu quero lhe dizer que você precisa amar porque você se deleita na Escritura. Porque a Escritura é consolo de Deus. A palavra de Deus é direção para a sua vida. Está angustiado? Pode pegar a palavra de Deus. Está alegre? Pode pegar a palavra de Deus. Porque ela é remédio para os nossos momentos de angústia, de dessabores, mas também momentos para nos ajudar a celebrar aquilo que Deus tem feito e fará nas nossas vidas. Então nós precisamos ser uma igreja bíblica que ama a palavra de Deus. Não só diz que ama, mas que estuda também a palavra de Deus. Que conhece os fundamentos e a história do cristianismo. Que conhece as nossas confissões de fé. Que conhece o nosso credo apostólico. Nós não queremos cometer os erros do passado na igreja de hoje. Nós não queremos encaminhar e incorrer em erros. Nós queremos, como disse aqui, usando Atos 13, 36, no culto anterior, nós queremos discernir o plano de Deus para esta igreja no nosso tempo. Por que Deus plantou a congregação Betel aqui? Qual era a finalidade dela? É para ser mais uma opção para os crentes? Não, nós temos um propósito. Nós fomos plantados neste bairro com um propósito e com uma autoridade. Levar a mensagem do evangelho àqueles que estão perdidos e distanciados da fé. Nós nos reunimos aqui para glorificar o nome do Senhor e ser equipado. Hoje você já ouviu várias palavras cantadas, instrução da palavra de Deus. Você foi instruído e ministrado pelo Ministério de Louvor que o reino de Deus é sempre eterno. É um reino de misericórdia, é um reino de poder. E nós fazemos parte deste reino. E agora, o que é que eu faço com esta informação? Eu vou e anuncio as verdades do evangelho. Não é só para consolar o seu ego. Não é só para te animar no domingo à noite. A igreja existe, a congregação dos santos, esta igreja una, pura, imaculada, poderosa, separada por Deus, povo escolhido, sacerdócio real, povo comprado com o sangue de Jesus. Ela existe para te treinar hoje à noite e para te ajudar a ser igreja na segunda-feira, porque o nosso maior desafio não é adorar a Deus aqui, não é se levantar em louvor aqui, é sermos igreja, dar um testemunho de fé na segunda-feira. Então, na segunda-feira, em nome de Jesus, eu estou enviando vários missionários para o seu ambiente de trabalho. Muitos locais que nunca um crente passou. Você sabia disso? Talvez você tenha acesso a pessoas que nunca ouviu do amor de Deus. E que a carta do evangelho que ela vai ler é a tua vida. Isso deve te assustar, mas deve também pensar que é um privilégio para a glória de Deus. Nós fomos chamados para isso, irmão. Deus nos chamou para sermos valentes dele, para fazermos a sua obra. Então nós somos uma igreja raiz, a moda antiga, esse é o meu desejo. Porque o nosso lema da nossa igreja é: somos uma comunidade de fé acolhedora, bíblica, cristocêntrica e missionária. Acolhedora porque nós estamos aqui para acolher. Eu sempre tenho dito para todo mundo: chegou alguém diferente, abre um sorrisão. Assim, quem é você? Que bom que você veio aqui. Possa se sentir parte, ser parte deste lugar. Dê a ele o sentimento de pertencimento. Você pertence a esse lugar. Coisa boa é você pertencer a um lugar, saber para onde voltar, saber que tem uma igreja que ora por você, saber que tem um povo que te ama, que percebe a sua ausência e as suas necessidades. Porque nenhum crente, irmãos, foi feito para caminhar sozinho. Não foi feito, não, pastor, mas eu sou crente demais lá em casa, eu oro, eu sou uma bênção. Mas você não foi projetado, não era a ideia de Deus. Porque se fosse, ele não tinha fundado a sua igreja. Ele fundou a igreja e você vai ver em Atos 2 que eles tinham tudo em comum. E há uma beleza neste evangelho, é porque tem uns que têm mais, glória a Deus, e tem outros que têm menos. E aí o que acontece? A gente equilibra. Sabe qual é o momento que eu acho maravilhoso nesta igreja? É o momento do café da manhã. No domingo de manhã que a gente se reúne. Porque tem uns que trazem alguma coisa, tem outros que não trazem algo, mas todo mundo lança na mesa o que trouxe. Alguns trouxeram o coração, a alegria de estar à presença. Outros trouxeram um pão, trouxeram uma peta, um cuscuz. E aí tudo vira comunidade.
e vir a beleza do evangelho, porque juntos nós comemos do que tem. E isso é a beleza do evangelho. Quem poderia ter tomado talvez um café da manhã maravilhoso em casa, veio comer talvez um pão amanteigado aqui, um cuscuz. Mas tinha alguém talvez que não tinha o que comer em casa, agora veio e participou do pão, dividiu o pão da alegria, da comunhão do evangelho. E isso tira, irmãos, os nossos olhos do nosso umbigo e faz a gente pôr os olhos no próximo. Isso é comunidade de fé, isso é a igreja de Jesus Cristo. Tem tudo em comum e cresce em comunhão para a glória de Deus. A inauguração da igreja, irmãos, se deu em Atos 2. Mas a igreja, ela surge na mente de Deus antes da fundação do mundo. Ela é gestada durante o Antigo Testamento. Nos dias de Jesus, ela está prestes a vir à luz. E então, finalmente, ela é gerada, fundada, ali em Atos 2, pelo poder do Espírito Santo. Então, uma igreja, um modelo de igreja raiz, é aquela igreja que é empoderada pelo Espírito Santo. É uma igreja que é expositora das Escrituras. É uma igreja que é exultante por Cristo. Ela olha para Cristo e tem o seu bem maior. Ela olha para Cristo e é o fundamento da sua fé. Ela olha para Cristo e vê a alegria de servir um Deus vivo que ressuscitou e que vive. Mas essa igreja também ela evangeliza o pecador e ela edifica os crentes. Então eu ainda tenho algumas mensagens para pregar aí sobre igreja raiz, pelo menos mais 3 pela frente. Então na mensagem de hoje eu quero falar sobre essa igreja que é uma igreja que expõe as Escrituras. E para a gente pensar sobre esta igreja que expõe as Escrituras, a gente precisa olhar para o primeiro sermão da igreja primitiva. Quem pregou essa primeira mensagem? Onde está registrado? Você vai ver em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Quem primeiro prega, o primeiro sermão da igreja recém-fundada, é pregado pela voz do apóstolo Pedro. Então queremos que a igreja agora, do século 21, eu e você, voltemos 20 séculos atrás e olhamos para a igreja do século I e aprendemos a partir de Pedro sobre esta verdade. No dia de Pentecostes, naquele dia que houve um derramamento de poder, como disse no culto anterior, o dia em que o Espírito Santo derramado, ele reverte Babel. Você lembra de Gênesis 11 perfeitamente. Gênesis 11 houve uma confusão das línguas. O povo todo se entendia, falava um único idioma, mas estavam projetando construir um império para si. O que Deus faz? Ele disse, não, está errado isso aí. Vocês vão construir um império para vocês, um nome para vocês. Deus desce, desçamos e confundamos as línguas. E ali, antes se falava uma única língua, agora ninguém mais se entende. E todo mundo segue sua vida. Mas no dia de Pentecostes, naquela cidade de Jerusalém, ali naquele tempo, reunidos no lugar, tinha 120 pessoas. E houve um derramamento do Espírito Santo naquele lugar. E agora, naquela cidade também tinha 120 reunidos, mas existe uma população enorme de gente de várias cidades naquele lugar, naquela época do ano, porque estava no dia de Pentecostes, uma das 3 importantes festas do judaísmo. Então naquele dia estava lotado, população enorme. E aquele povo foi tomado pelo Espírito Santo de Deus, e o povo estrangeiro que estava lá ouvia as grandezas de Deus na sua própria língua. No dia de Pentecostes, Deus reverte a maldição de Babel, porque o Espírito Santo derramado sobre a igreja de Cristo nos faz falar uma única língua. Aqui nós temos pessoas com pensamentos diferentes, formação diferente. Nós temos aqui pessoas com condições sociais diferentes. E o que nos une? O Cristo crucificado e ressurreto, que derrama do seu Espírito. Em Cristo, as nossas diferenças são secundárias e a nossa unidade é plena, porque Ele nos desenvolveu, Ele nos uniu na adversidade, na diferença. Deus nos une para a unidade. Olha que maravilha, só Cristo pode fazer isso. A força de um pastor não consegue fazer isso. O intelecto da filosofia, da cultura não consegue fazer isso. Mas a cruz de Cristo nos une para a glória do seu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Então, no culto inaugural da igreja, irmãos, 3 fatos sobre essa pregação da igreja são importantes, eu quero registrar aqui. Primeiro, o sermão de Pedro, ali em Atos 2, a partir do versículo 16, ele foi uma resposta aos confusos. O sermão foi expositivo em sua forma, e o sermão foi trinitário no seu conteúdo. É os 3 pontos que eu quero abordar nesta noite. Primeira coisa, esse sermão foi uma resposta aos confusos e aos céticos. Porque naquele texto eu disse,
Quando o povo viu aquela população inteira, de 120 pessoas falando em outras línguas, que eles não sabiam que palavra era aquela, o que eles pensaram? Duas coisas eles pensaram. Primeiro, uns disseram, não estou entendendo isso. O que será isso? Que arrumação é essa desse povo falando no nosso idioma? Coisa de maluco. Outros, não é coisa de maluco não. Eles estão embriagados. Isso aí é coisa de gente bêbada. Isso é gente que tomou uma bebida. Isso é gente que não compreende as coisas de Deus. Então o que o evangelho faz? Pega o cético, pega o confuso e traz para a palavra de Deus. Isso que Pedro faz. Não. Deixa eu explicar o que está acontecendo aqui. Vocês, aí eu quero voltar aí para Atos 2,16. O que vocês estão vendo foi predito há tempos pelo profeta Joel. Sabe o que Pedro está dizendo ali? Ele está dizendo, olha, o que vocês estão vendo já foi predito na palavra de Deus. Diante da confusão do mundo, diante do ceticismo do mundo, o que a igreja faz? Ela aponta para a Bíblia. Ela leva o povo para a palavra de Deus. Ela não leva para a cultura. Ela não dá um treinamento coach da vida. Ela não oferece um evangelho aguado. Ela oferece o quê? A palavra de Deus. Esse é todo o conselho de Deus. Esta é a palavra que muda a vida. Então ele pega o confuso, ele pega o cético e apresenta as verdades do evangelho. Porque para o homem perdido, para o homem cético, para o homem confuso, a filosofia não vai lhe ajudar. A cultura não vai lhe ajudar. Os prazeres do mundo não vão lhe ajudar. Então o que virá lhe ajudar? Todo o conselho de Deus, a palavra de Deus pregada de modo fiel e bíblico para a glória de Deus. É por isso que nós nos apegamos à palavra de Deus. Irmãos, não é diferente. Todo pregador, em algum momento, ele é tentado a fazer aquilo que funciona. Porque hoje a gente tem vários modelos aí que funcionam, que atraem pessoas. Um modelo de culto, algo mais atrativo, uma palavra que vai de encontro às necessidades imediatas do coração do homem. Todo pregador ele é tentado a isso. Só que, antes de mais nada, nós precisamos entender uma coisa. Nós, e essa é a minha consciência pastoral, quando eu me apresentar diante do meu Senhor, eu não serei julgado pelo meu sucesso. Eu serei julgado pela minha fidelidade. Você não vai ser julgado pelo seu sucesso. Você vai ser julgado pela sua fidelidade. Porque se nós ganharmos muitas pessoas, mas não tivermos sido fiéis à palavra de Deus, de nada valerá. Então nós precisamos ter essa consciência de não fazer aquilo que funciona, mas pregar o evangelho de Cristo, que tira a confusão e que gera fé no coração do perdido. Queridos, nós estamos num tempo, eu dizia isso na escola bíblica dominical, que o discurso público tomou muitos púlpitos de igreja. Então, às vezes, você vai para alguns lugares e você não sabe discernir se você está numa palestra coach ou você está numa pregação da palavra de Deus. Não é segredo para ninguém, muita gente se utilizando de técnicas de hipnose e se utilizando de técnicas de programação neurolinguística. Eu fiz parte de uma multinacional, há uns anos atrás, e a gente tinha treinamento sobre isso, sobre liderança, sobre como angariar, como engajar as pessoas, como engajar a equipe, como falar as palavras para motivar o povo. A gente tinha treinamento nessa área. Só que a gente não pode aplicar isso na casa de Deus. Sabe por quê? Porque o teu engajamento, a tua resposta, a tua dedicação, ela precisa ser obra do Espírito Santo de Deus. Então, qual é a função do pastor? Eu tenho dito a vocês, não deixar o povo pecar em paz. Minha função é pregar a palavra de Deus te incomodando, para que a palavra de Deus gere em ti tristeza segundo Deus. Sabe qual é a tristeza segundo Deus? É aquela que você diz assim, eu preciso melhorar mesmo. Eita, essa palavra foi direto no meu coração. Eu preciso ser mais santo, eu preciso orar mais, eu preciso buscar mais, eu preciso me converter. Esta palavra que confronta a nossa alma, essa palavra que nos confronta de modo que você precisa perceber que precisa se encontrar e se preparar para estar diante deste Deus vivo. Eu dizia aos irmãos que, infelizmente, a igreja dos nossos dias, é por isso que há um desejo de uma igreja raiz, saber, infelizmente, que Cristo morreu e ressuscitou. Me parece que já não é mais suficiente para emocionar os crentes. Já não é mais suficiente para fazê-los ir às lágrimas. Eu até dizia na EBD, mas se você pegar e disser assim, olha, Deus está dizendo que aquele que está te perseguindo vai cair por terra. Aí sai um glória a Deus. Aí é fácil você arrancar um glória a Deus da igreja.
Mas dizer, irmãos, você era pecador, estava destinado ao inferno, Deus te apiedou de ti, morreu na cruz para te salvar, para te arrancar das trevas e trazer para o teu reino, para o seu reino. Ele perdoou os teus pecados, ele morreu na cruz para te salvar. Parece que já não é uma mensagem que entra nos ouvidos e desce o coração. Mas nós precisamos resgatar isso. Nós precisamos voltar a ser uma igreja à moda antiga, que olha para a cruz e percebe que a quem deveria estar lá não era o nosso Cristo vivo, mas eu e você. Nós éramos merecedores daquele açoite, daquela cruz, daquela mácula. Nós precisamos entender esta verdade, irmãos. Por que você se preocupa com isso, pastor? Porque hoje nós somos 65 milhões de evangélicos no Brasil. Significa que nós somos 1/3 da população. As estatísticas mais recentes nos dizem que em 2030 nós chegaremos a ser maioria da população. E o que te assusta? O que me assusta é porque eu esperava que 1/3 da população nós tivéssemos uma população mais honesta. Nós tivéssemos um povo mais misericordioso. Nós tivéssemos uma sociedade mais justa. O que nós temos percebido é que muitos têm pregado um evangelho apenas para acariciar a alma. E que este evangelho, ao sair das paredes da igreja, pouco tem feito efeito na vida prática. Preciso que você entenda que uma igreja raiz, meus irmãos, tem a vida afetada pelo evangelho. O evangelho afeta as tuas decisões. O evangelho precisa afetar o jeito como você gasta o seu tempo. O evangelho precisa afetar o jeito como você gasta os seus recursos. O evangelho precisa afetar o modo como você toma as suas decisões, porque você é um filho de Deus, você participa do reino de Deus. Então o modo como você vive a sua vida não pode ser um modelo de vida vivida para si mesmo. Nós vivemos para dar vida a outros, para ser uma semente do evangelho. Nós somos uma semente que deve germinar para a glória do Deus vivo. Aleluia. Queridos, uma notícia triste. Eu me preparando para essa série, me deparando com a realidade da igreja. Eu digo, Jesus, eu vou parar essa série, porque senão a raiz vai enviar a igreja. Mas eu preciso gerar essa consciência no teu coração, irmão. E a consciência que eu quero gerar no teu coração é a seguinte: há uma grande diferença entre ser evangélico e ser cristão. Escute isso, nós estamos na época do pragmatismo. O que é isso, pastor? Nós gostamos de coisas práticas, que funcionam, sim ou não? É por isso que muitas coisas que fazem sucesso é 3 dicas preciosas para você bombar no Instagram. Todo mundo, eu tenho que assistir esse vídeo, gente. Eu não posso perder esse rios. 3 dicas preciosas para vencer em tal lugar. Não, eu não posso perder isso. Chega no YouTube, o vídeo já é um clickbait, né? Ou seja, tem um tema adequado, uma imagem para que você clique lá e tenha a resposta. Quem aguenta ouvir vídeo de 30 minutos? Nossa, você é doido, pastor. Pregação longa, que é isso? Diga só o filé mignon, só a partezinha. Eu quero só um pronto, resuma. Quem nunca jogou no chat GPT? Resuma esse artigo aqui com 20%, 20/80, né? Não é o pro? Como é que eu preciso só ler 20% para entender tudo? O chat GPT só joga para você, pronto, ótimo. 3 dicas preciosas. Quem nunca fez isso, atire a primeira pedra, né? Acho que ninguém vai jogar, não. Porque a gente quer algo prático, que funcione. Então, muitas vezes, adentra por aquela igreja, por essa porta dessa igreja, alguém que está lutando com alguma coisa, está passando uma luta na vida. E aí, logo a gente diz assim, olha, Jesus é a solução para os teus problemas. Eu até disse na EBD hoje, Jesus não é a solução para os teus problemas. Jesus é a solução para a tua vida. O teu problema é que tu estava caminhando para o inferno e Jesus te resgatou. Teu problema é que tu ia ser condenado eternamente. Então Jesus é a solução para a tua vida. Certo? E aí eu sempre digo para os irmãos, nosso discurso não é pare de sofrer e venha para cá. Eu digo, pare de sofrer sozinho. Vem sofrer todo mundo com a gente para ser fiel a Jesus e ir para o céu. É por isso que nós caminhamos juntos de braços dados. Mas fatalmente, entenda a minha argumentação aqui. Muitas vezes, irmãos, alguém adentra na igreja com a promessa de que Deus vai curá-lo, com promessa de que sua vida vai melhorar, com promessa de que a sua vida está destruída, né? E aí Deus pode mudar a sua história, e pode mesmo. Mas essa é a promessa que a maioria das pessoas vem, num estágio de dor, de dificuldade, de luta. Alguém está lutando numa área, e aí de repente ela chega e adentra a igreja. E quando ela adentra a igreja, a sua vida melhora mesmo. Porque antes, talvez, ele tinha um conflito no casamento, e ele recebe uma palavra de direção dizendo o seguinte, olha, se você brigava por tudo, meu irmão, minha irmã, dá uma maneirada.
Seja mais gentil com teu esposo. Ele chega lá, põe em prática e a coisa melhora, o casamento começa a fluir. Ele vivia na cachaçada, agora o dinheiro que ele usava para beber, está economizando. Então dá uma melhorada financeiramente mesmo. E agora ele começa a ouvir uma palavra, ele começa a vir para a igreja, ele começa a melhorar as suas relações. Então, aí o que ele pensa? Cara, eu fui para a igreja, é verdade, ó, melhora mesmo a vida. É uma maravilha. Então, de modo muito prático, ele tem contato com a experiência de ter a sua vida melhorada a partir do evangelho. E melhora mesmo. Eu não estou dizendo o contrário. Diante disso, ele aceita Jesus, batiza, passa a ser membro de uma igreja. Maravilha. Só que ele nunca teve o cuidado de entender os rudimentos da fé. O que é que a gente crê? Que obra salvífica é essa? Quem é Espírito Santo? Por que Deus morreu por mim? Como é a obra salvífica? Como é essa obra redentora de Cristo? Eu era pecador? Como assim? E muitas vezes ele fica na superficialidade. Então a vida mudou e ele não entende nada do que é perdão de Deus. Ele não entende nada que ele era alguém que estava caminhando a passos largos para o inferno. Mas que de algum modo soberano, Deus substituiu ele naquela cruz, numa morte substitutiva. Porque o pecado era meu e seu, era nós que deveríamos estar lá. Mas o Filho de Deus inocente, puro, sem mácula, encarnou, se fez carne, o Verbo se fez carne, tomou o nosso lugar. E agora Deus mata seu filho, porque eu e você somos pecadores. E agora, quando seu filho morre e ressuscita, se nós depositarmos a nossa fé nele, nós somos justificados. O que é isso? É declarado justo. Mesmo sem ter a justiça própria, com a justiça de Deus. E agora nós somos reconciliados com ele. E tornados filhos por adoção, para a glória de Deus Pai. Esta verdade muitas vezes tem sumido da igreja de Cristo. Então, se eu disser para você que Cristo morreu por você, você precisa pensar nos açoites do meu Jesus. Você precisa pensar que ele morreu no meu e no seu lugar para que você tivesse vida, e não qualquer vida, vida em abundância. E que este mesmo Deus tem um plano para você, por isso Jesus morreu no teu lugar. E que você não deveria viver uma vida para você mesmo, mas deveria se derramar para viver para a glória do nome dele. Aleluia. Isso deveria gerar no seu coração lágrimas e dizer: eu era perdido e fui achado. Eu fui reconciliado. Eu encontrei o meu Salvador. Aleluia. É preciso que a gente entenda, irmão, que nós precisamos abrir o nosso coração, a nossa vida e a nossa alma, para entender toda a verdade de Deus. Não só aquilo que funciona, mas todos os fundamentos do que é ser cristão. Porque muito tem sido pregado aí, e às vezes não é o evangelho de Jesus, é um outro evangelho. Porque o evangelho de Jesus tem cruz, tem renúncia, tem abandono de velhas práticas, tem que ser feito em nova criatura em Cristo Jesus. Cristo te comprou não para você viver do mesmo jeito, mas ser transformado e viver em novidade de vida para a glória de Deus. Essa é a verdade do evangelho. É para isso que Cristo te resgatou. É por isso que ele te comprou com seu sangue precioso. Louvado seja o nome do Senhor. O sermão de Pedro foi expositivo na sua forma, segundo Paulo. A partir da situação em que ele estava vivendo ali, irmãos, Pedro se propôs a explicar. E o que é um sermão expositivo? Um sermão expositivo, irmãos, é um sermão que toma o texto como base. Eu não tiro das minhas ideias a pregação, mas eu uso como fundamento a palavra de Deus. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz que pregação expositiva ela tem que ter pelo menos 3 verbos. Você lê o texto, você explica o texto e você aplica o texto. E se você cumprir isso, você pregou. O que isso significa para cada um de nós? E aí a gente se depara com esse texto de Atos, e Pedro, mesmo sendo um homem sem muito conhecimento, um pescador, um homem simples, na hora que ele vai pregar aqui em Atos 2, ele faz referência a 3 textos do Antigo Testamento. Ele prega sobre Joel, ele prega sobre Salmos 16 e ele prega sobre Salmo 110. O sermão de Pedro, ele foi trinitário na sua mensagem. Por que ele foi trinitário? Porque Pedro foi na pessoa de Cristo, do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. E como ele fez isso? Primeiro texto. Ele colocou o seguinte ponto. O Pai enviou o Espírito
O Pai ressuscitou o Filho e o Pai exaltou o Filho. Veja só no verso 16, olha o que ele diz. Estes homens não estão bêbados. Pelo contrário, o que vocês estão vendo foi predito há tempos pelo profeta Joel. Agora ele recorre ao livro de Joel. Ele não prega sobre si mesmo, ele prega sobre a Escritura. Aí ele diz, nos últimos dias, disse Deus, citando Joel aqui, derramarei o meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão. Os seus jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Naqueles dias derramarei do meu espírito até sobre os servos e servas, e eles profetizarão. Farei maravilhas em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue e fogo, nuvens e fumaça. O sol se escurecerá, a lua se tornará vermelha como sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Mas todo aquele, escute, que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele foi exaltado no lugar de honra, à direita de Deus Pai, conforme havia prometido. O Pai lhe deu o Espírito Santo e ele derramou sobre nós, como vocês estão vendo e ouvindo hoje. Então, o que Pedro faz aqui nessa pregação, na primeira pregação da igreja primitiva? Ele conecta o tempo presente, aquele que está sendo visto, aquela experiência que aquele povo estava tendo, vendo um monte de gente falando em mistérios, falando uma outra língua e falando das grandezas de Deus. Pedro vê dois públicos ali, o confuso e o cético. E o que ele faz? Ele aponta para o evangelho. Ele mostra, isso aqui não é confusão, isso aqui não é para ceticismo, isso aqui é para uma única coisa. O que é? Para a glória de Deus Pai. Isso que aconteceu é explicável e compreensível pelo meio das Escrituras. Então o que a gente faz para pregar o evangelho nos dias atuais? A gente aponta para a Escritura. A Bíblia tem resposta. Havia uma promessa de derramamento de poder. E não só ficou em promessas. Pedro está dizendo assim, o Deus que nós estamos anunciando cumpre promessas. Ele prometeu para Joel e hoje se cumpre. Aleluia. Você já presenciou a promessa de Deus sendo cumprida na tua vida, na tua história? Porque Deus mostra isso. Vai chegar o dia que todas as promessas serão cumpridas e você vai dizer assim, Deus prometeu e hoje Ele cumpriu, louvado seja o nome do Senhor. Deus prometeu e hoje Ele cumpre, louvado seja o nome do Senhor. Então agora o Espírito Santo nos leva e leva aquele povo a ter uma experiência com Jesus, porque a finalidade do Espírito Santo é essa. Apresentar a obra de Cristo e nos fazer lembrar das suas promessas, louvado seja o nome do Senhor. Então esse é o objetivo. Então esse Jesus que foi derramado ali, o Espírito Santo que foi derramado, enviado por Jesus Cristo, melhor dizendo, ele tem uma finalidade específica, como foi cantado pela missionária Kelly, ser o consolador do nosso coração. Ele é o consolador. Mas não só o consolador, ele é um penhor. Eu dizia hoje na escola bíblica dominical que penhor talvez é uma prática que a gente não faça mais nos dias atuais. Mas antigamente você precisava de um recurso financeiro, você ia até um órgão, uma caixa, alguém que fazia penhora e apresentava um objeto e dizia, olha, quanto vale isso? E você deixava aquele objeto como garantia que você iria pagar. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, versículo 14, ele diz, o Espírito Santo é o penhor da nossa salvação. O que significa isso? Que o Espírito Santo em nós é a garantia de que nós temos um dono. E a garantia, irmãos, de que num dia Deus nos levará para Ele mesmo. Que Ele nos comprou pelo seu sangue poderoso, que nós estaremos com Ele eternamente, amém. Essa é a promessa de Jesus. Então, se nós temos o Espírito Santo, se a igreja tem o Espírito Santo, se ela é empoderada pelo Espírito Santo, não quer dizer outra coisa, senão Deus vela por cumprir a sua promessa, louvado seja o nome de Jesus. Ele exaltou, Ele enviou o Espírito Santo. Mas não só enviou o Espírito Santo, o Pai também ressuscitou o Filho. E aqui nós nos deparamos com os versos 22 em diante. Olha o que Pedro diz para aquele povo. Povo de Israel, escutai. Deus aprovou publicamente Jesus, o Nazareno, ao realizar milagres, maravilhas, sinais por meio dele, como vocês sabem. Pedro está dizendo assim, vocês sabem quem é Jesus. Vocês acabaram de crucificar. Tem 40 dias que isso aconteceu. Porque o Pentecostes, aliás, 50 dias, né? Porque o Pentecostes é 50 dias depois do dia de Páscoa. Então, não tinha 2 meses dos eventos da crucificação ali em Jerusalém. Então, Pedro começa a discursar dizendo assim, vocês sabem quem era Jesus. Tem 2 meses, a história ainda não esfriou, não.
Ainda tem gente mandando nos grupos do WhatsApp ainda a história de Jesus, que foi do Nazareno, que foi crucificado. Está fresquinho na memória de vocês. E esse Jesus era um homem aprovado por Deus. Ele era um homem que fazia milagres. E ele foi entregue. Aí aqui começa a maravilha. Ele foi entregue conforme o plano pré-estabelecido por Deus e seu conhecimento prévio. Sabe o que Pedro está dizendo? Não foi os romanos que mataram Jesus. A morte de Jesus não foi um erro da história. A morte de Jesus não foi um complô dos judeus. A morte de Jesus foi um plano do Pai, feito na eternidade para resgatar e comprar uma igreja para si. Não foi um acidente da história. Foi plano de Deus para te resgatar e resgatar a mim também. Então Pedro começa a dizer, pregar para aquele povo, vocês não mataram Jesus. Jesus se entregou por mim, por vocês. Olha que mensagem poderosa. E ele continua. Mas Deus o ressuscitou, libertando-o dos horrores da morte, pois ela não pôde mantê-la sob o seu domínio. A respeito disso, disse Davi, vejo que o Senhor, aí ele cita o Salmo 16, está sempre comigo, não serei abalado, pois Ele está à minha direita. Não é de se admirar que o meu coração esteja alegre e a minha língua o louve. Meu corpo repousará na esperança, pois tu não me deixarás entre os mortos, nem permitirá que o teu santo apodreça no túmulo. Tu me mostraste o caminho da vida e me encherá de alegria na tua presença. Aqui Pedro está citando o Salmo 16 a respeito de Cristo. Cristo não ficou morto. Cristo não morreu porque foi um decreto de Roma, pelo contrário, Cristo morreu por mim, por você. Ele morreu para nos resgatar. Ele se entregou, não foi um acidente. Então agora Pedro está declarando e dizendo o seguinte, ele morreu. Ele foi entregue à morte. Ele morreu no nosso lugar. Aí começa a beleza do evangelho aqui. Mas a morte não pôde segurar. O inferno não pôde segurar. Ele está vivo, ele ressuscitou. Aí sabe o que é belo? É que Pedro tinha visto Jesus vivo. E aí você precisa estar diante de um camarada que há 50 dias atrás, quando foi perguntado se ele seguia Jesus, ele disse, sabe o quê? Conheço não. Sei nem quem é. Mas agora, ele tinha tido a experiência da ressurreição de Cristo. Ele tinha tido um encontro com Jesus ressurreto. E ele já não tinha mais preocupação com sua vida. Ele dizendo assim, olha, sabe aquele Jesus que vocês mataram? Vocês crucificaram, vocês judiaram, ele está vivo, ele vive, ele ressuscitou, e mesmo que eu perca a minha vida declarando isso, eu estou pronto para a morte, porque eu vi Jesus ressurreto. Ei, crente, quando nós temos essa convicção, quando nós compreendemos que nós servimos um Deus que está vivo, nós saímos do ambiente apenas de um clube social e passamos a ser igreja de Cristo, prontos para morrer, para gastar a sua vida por causa deste Cristo que está vivo, louvado seja o nome do Senhor. Não só isso, o Pai também exaltou o Filho, verso 29, para a gente concluir. Irmãos, ele diz no verso 29, permitam-me dizer com toda convicção que o patriarca Davi não estava se referindo a si mesmo, pois ele morreu e foi sepultado. E seu túmulo ainda está aqui entre nós. Mas ele era profeta e sabia que Deus havia prometido sobre juramento de um de seus descendentes entrar no trono para sempre. Davi estava olhando para o futuro e falando da ressurreição de Cristo e não foi deixado entre os mortos, nem seu corpo apodreceu no túmulo. Verso 32. Foi esse Jesus que Deus ressuscitou e todos nós somos testemunhas disso. Entenda uma coisa. Declarar que Jesus era vivo nesta época aqui era passivo de morte. Declarar que alguém que foi morto, que Jesus não foi morto de qualquer forma não, viu? Jesus não foi morto como alguém comum não. Ele foi morto da pior forma possível. A morte de cruz era para o pior tipo de gente, para rebelde, para contrário ao Estado. Então dizer que um homem que foi morto como inimigo do Estado estava vivo, era passivo de morte. É por isso que depois daqui começa uma perseguição do tamanho do mundo para a igreja. Mas esses homens também estavam certos de uma coisa. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Esta igreja permanecerá viva. E aí Pedro continua, ele foi exaltado no lugar de honra à direita de Deus. E conforme havia sido prometido, o Pai lhe deu o Espírito Santo. E ele derramou sobre nós, como vocês estão vendo e ouvindo hoje. Pois Davi não subiu ao céu. E, no entanto, disse, aí ele cita o Salmo 110,
O Senhor disse ao meu Senhor: sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos e os ponha debaixo dos seus pés. Portanto, saibam com certeza todo Israel que esse Jesus que vocês crucificaram, olha só a declaração de Pedro, Deus fez Senhor e Cristo. Essa declaração talvez não tenha tanto efeito para nós nos dias de hoje. Mas o que ele estava dizendo é: o Cristo veio, o prometido de Israel veio, o nosso Salvador veio. Davi aqui não estava falando dele mesmo. Ele estava falando deste Jesus que é vivo. Deste Jesus que toca os nossos corações. Pedro, um homem pouco culto, expôs as Escrituras, pregou a Bíblia. Porque no final das contas, irmãos, não é sobre mim nem sobre você. É sobre a fidelidade à palavra de Deus. Esta palavra que alcança corações. Esta palavra que é dita sobre ela o seguinte: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus gera fé, gera alegria, gera transformação de vida. Sem a exposição das Escrituras, como Pedro fez, o povo estava confuso, o povo estava incrédulo, o povo estava desgarrado. Mas quando ele prega a palavra de Deus, este povo é convencido pelas Escrituras de que aquele Cristo quem eles mataram era Senhor e Cristo. Era o poderoso ungido de Deus. Ah, irmãos, me deixe confessar uma coisa. Eu não sou inteligente o suficiente para ensinar outra coisa senão a Bíblia. Mas sou sábio o suficiente para não ensinar qualquer outra coisa. Mas a Escritura é a Bíblia. Então, meu compromisso, antes de tudo, é pregar todo o conselho de Deus, a palavra de Deus. Este é o meu compromisso. Este é o compromisso da igreja raiz, uma igreja à moda antiga. Ela ama a Escritura. É bem verdade, irmãos, que qualquer pessoa pode juntar uma multidão e construir uma comunidade sem a Bíblia, distorcendo a Bíblia, mas jamais construirá uma igreja sem a Bíblia. Sem a Bíblia nós não temos igreja. E desde que a Bíblia seja corretamente pregada e ensinada, uma igreja raiz, irmãos, ela expõe as Escrituras de forma completa, correta, consistente e convincente. Esse é o nosso papel. E para isso você precisa aprender da Escritura. Para isso você precisa beber da Escritura. Pedro, por exemplo, ele partiu da confusão das pessoas ante o derramamento do Espírito Santo. Mas a primeira coisa que ele faz é usar a Bíblia como base e faz as explicações e as aplicações necessárias na vida daquele povo. A obra de Cristo em mim, você, irmão, passa por isso. Uma igreja raiz, uma igreja empoderada pelo Espírito Santo, é uma igreja que expõe as Escrituras, que ama a palavra de Deus, que deseja a palavra de Deus. Conta-se uma história, se não estou equivocado, registrado no livro Heróis da Fé. Um pastor que durante a sua vida inteira, ele leu a Bíblia mais de 200 vezes. Ele estava no leito de morte, ele pede aos seus filhos: tragam a minha Bíblia. Ele põe a Bíblia sobre o peito, e já nos seus últimos momentos ele diz: ah, minha Bíblia, minha Bíblia. Finalmente eu conhecerei todos os teus mistérios. Há mistérios de Deus para nós, irmãos. E este mistério de Deus, eles não estão à parte daquilo que é promessa de Deus para as nossas vidas. Parte pela Escritura. Nós queremos ser esta comunidade que ama a palavra de Deus, que deseja a palavra de Deus. E a minha oração nesta noite é que em nome de Jesus você seja esse povo despertado. Houve um tempo que especialmente os membros da Assembleia de Deus, os crentes daquela época, eram conhecidos como os Bíblia. Muita gente sem cultura. Mas se você dissesse assim, onde é que tem versículo tal, ele citava de cor ou abria na Bíblia e mostrava. Ah, irmão, nós precisamos ser este povo que conhece a palavra de Deus. Nós precisamos ser este povo que ama a palavra de Deus. E mais do que isso, nós precisamos ser o povo que vive a palavra de Deus. Eu quero lhe dizer que pelas suas forças você não vai conseguir. Então como é que eu consigo, pastor? Se entregando ao Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus pode te mover, te moldar, te impulsionar a amar a palavra de Deus, a amar, a conhecer os seus mistérios. Ah, irmão, a gente sabe de tanta coisa. A gente é bombardeado por tanta fofoca. Talvez se eu perguntar para algum de vocês, vocês sabem quem separou, quem casou da mídia, sei lá o quê. Vocês sabem onde é que fulano, artista tal, tá.
E a gente sabe tão pouco sobre a Escritura, sobre os mistérios de Deus, sobre os céus. Ah, irmão, gasta teu tempo com aquilo que edifica a tua alma. Sabe por quê? Porque daquilo que você se alimenta é o que teu coração vai falar. Daquilo que é o teu alimento é que a tua boca vai estar cheia. Se nós não estivermos cheios de Deus, as nossas reações serão reações de ímpios e de mundanos. Então, no final das contas, a igreja de Cristo, a igreja raiz, a igreja que expõe as Escrituras, precisa voltar para aquela canção infantil que a gente ensina na escola bíblica. Leia a Bíblia e faça oração. Não precisa de nenhum mistério, nem de um grande promotor da pregação. É olhar para a Escritura com amor e crer nestas verdades. Você pode curvar a sua cabeça?